Traz pra mim o carregador. Tá acabando aqui. Oi, Gabi. Que bagunça, né? Obrigada. Quem tá aqui comigo? Pamela. Ih, a Pamela tá aqui. Conseguiu, Pamela? Boa noite, professora. Boa noite. Nossa, eu tenho que aprender a mexer no Meet, mas eu vou ter que aprender na marra. A Gabriela travou lá. Uhum. Então, você O meu acredita que também na hora tá que eu bem ruim. desliguei, falei, vou sair daqui, eu vi um pontinho vermelho lá, eu falei, Ah, acho que tava gravando o negócio, mas daí eu falei, agora já foi. Mas eu vou ter que mexer nisso agora, hein? Assim, brincar com ele mais. então, a Tá? única professora que usa o Meet com a gente é a professora de português, Ah, né? A Daisy. Ela usa e ela grava, só que eu não sei dizer se ela grava pelo aplicativo ou se ela tem algum dispositivo a sim, mais no computador que grava a tela, sim. né? Aí eu não sei dizer, mas eu sei que ela faz pelo Meet. Então, é porque a gente vai usar semana que vem, inclusive eu até queria justificar, né? Eu acabei pedindo para vocês, mas aí foi uma orientação do próprio diretor do departamento que a gente não envolvesse muitos alunos para não tirar os alunos da sala de aula. Aí, como a feira, aí o que foi o que eu pensei, né? Teve um retorno das outras turmas, aí eu optei por pegar o pessoal que está no quarto semestre. Foram 3 alunas, né? Para ficar à noite, e quem podia no horário da tarde. Daí a Rafa conseguia ficar no horário da tarde, e uma aluna do último semestre também podia, porque vai ter tarde e noite, né? Aí, como vocês só podiam à noite, eu optei por pegar o pessoal do quarto semestre, que já tem uma pegada, já sabe? Então, assim, eu não quero muito atrapalhar a vida de vocês. A Mas, professora Andréia convidou a gente também para semestre, né? E de cerimônia. então, imagino que vocês devem estar. É aquele negócio, a gente nunca descarta, né? Porque não sabe, de repente tem um que não pode entrar, porque o esquema vai ser esse, né? Vai ser eu, principalmente, atendendo os alunos e apresentando, e é legal que a gente tenha uma equipe de apoio, né? O aluno que vai abrindo a sala, vai aceitando, né? Ou vai travando, de repente pode entrar alguém que vai fazer uma brincadeira, ele vai lá e cancela, sei lá como é que chama. Então a gente vai ter que se organizar para isso, tá? Mas vocês vão ajudar a Andréia? Eu acho que as meninas também. Ela pediu os horários que a gente podia, tudo, Ah, já fez a planilha e ficou só de passar pra gente o horário. tá bom. Ah, legal. Então tá bom. Então vocês estão dentro de qualquer jeito. Oi. É verdade que hoje é seu aniversário? É, Gabi? Foi ontem, professora, acho que ela tá sem o Então eu chegou microfone. atrasado para mim. Parabéns, viu? Tudo de melhor. Fica de boa. Tudo de bom para você, tá? Que Deus te abençoe, que você tenha muita saúde, né? Do corpo e da cabeça, né? Para viver a vida aí, né? Com leveza. O bom é ser leve. A Gabi é leve, ela é alegre, ela é descontraída. Isso é uma das principais características das pessoas, né? Do bem, né? Parabéns, viu? Bom, gente, nós temos trabalho hoje, temos bastante coisa. Ah, olha, é o que você passa. Eu tenho uma certa sensibilidade, consigo absorver isso. A gente teve poucos contatos, assim, fisicamente, né?
Mas essa interação que a gente tem, embora um pouco distante, é isso que a gente observa de você. Isso é muito legal, tá bom? A Pamela tem cara de ser muito responsável, não é, Pamela? Ah, professora, eu tento ao máximo mesmo. Viu? Pra caramba, nossa, tanto em questão de Organizada, responsável. organização, não gosto de deixar nada pro dia, pra última hora, tenho pavor. Quando eu vejo que tem alguma coisa saindo fora do que eu organizei, eu já fico Viu? brava. É meio parecida, às vezes a gente sofre, viu? Pra caramba, professora, eu sei, eu tenho que começar a pensar nisso, mas olha, é difícil, viu? Posso falar uma coisa? Isso a gente recebe das nossas mães. É culpa delas, Sim, viu? isso é verdade. Gente, vamos lá trabalhar? Se deixar, eu fico aqui batendo papo com vocês, porque sexta-feira ninguém merece, cá entre nós, né? Só eu na causa mesmo. Só Jesus na nossa causa. Mas fiquem tranquilas, o slide é longo, mas esse é um slide que tem conteúdos que a gente não tem tanta necessidade de explorar, sabe? Eu tinha um propósito de limpar essa aula, de deixá-la mais objetiva, porque eu acabei vendo outras aulas, vídeos relacionados ao assunto, o pessoal vai direto ao assunto. Então, assim, como eu preparo as aulas a partir de livro, né? E aqui eu estou trazendo o livro, tá? Que a gente está usando agora. Então, é isso que eu queria, né? Nós estamos gravando? Estamos, né, gente? Assim, professor. Tá. Na última aula nossa, antes da Secom, eu deixei aquele texto para vocês lerem das 10 páginas. Embora pareça muita coisa, mas é um texto, assim, ele é um texto científico, né? Porque é um texto histórico, tá? Ele traz elementos, né? Da história da humanidade. E qual que é a proposta daquele texto? Então, eu quero muito que vocês leiam, tá bom? Aquele texto. Ele é o texto que antecede esse conteúdo que a gente vai entrar hoje, que é a teoria geral da administração. A gente vai falar sobre, daqui, dessa aula, a próxima e a próxima, nós vamos falar das eras da administração, tá? Que é a TGA, Teoria Geral da Administração. O texto da aula passada é um texto que busca explicar que a administração, ela não nasceu ao acaso, né? A administração enquanto ciência, que é isso que a gente vai ver agora. A teoria... Gente, Oi? A teoria entrei administrativa. agora, professora. Antes, a administração já era feita, a gente viu na nossa primeira aula, ela já era feita pela civilização humana, pelos homens, né, da antiguidade, desde muito tempo, para poder realizar, né, para viver. Né? O homem sempre administrou. Mas enquanto teoria, né, enquanto metodologia, enquanto ciência, ela demorou para nascer. Tá? Ela surgiu em 1908, 1910, bem no comecinho do século XX. Então, ela é recente, né? Esse conjunto de teorias administrativas, de pesquisas administrativas, elas são recentes. O texto que vocês leram, ele tem qual o objetivo? De indicar que essa administração, essa teoria administrativa, ela também veio sendo construída ao longo do tempo pelos filósofos, pelas organizações militares, pelas organizações religiosas, pela própria Revolução Industrial. Então, todos esses elementos da história da humanidade foram dando, vamos dizer assim, caldo, né? Foram dando condição para que, no início do século XXI, quando a gente já tinha as corporações, a gente já tinha grandes empresas, gente, tá? Mas a gente não tinha teoria administrativa, imagina. Era assim que funcionava. Então já tinha elementos o suficiente para existirem profissionais, já existirem pessoas preocupadas em parar e refletir sobre gestão, sobre administração. Então, esse é o propósito daquele texto, mostrar os antecedentes
da administração. O que veio antes da administração enquanto ciência, tá? Então, a nossa aula de hoje é retomar um pouco daquele texto para posicioná-lo, né, nesse conceito que hoje a gente introduz. A gente começa hoje a falar de TGA. A gente vai entender o que é a TGA, tá? Que é o conjunto de teorias da administração, tá bom? E a gente vai falar da primeira, vamos dizer assim, da primeira era da administração, as primeiras teorias que surgiram, os primeiros pais da administração, tá? Quem foram esses profissionais e qual era o propósito da pesquisa deles, tá? Porque eles foram os primeiros a contribuir com o pensamento administrativo, tá? Então, vamos lá. O que é a TGA, né? A Teoria Geral da Administração? É todo esse conjunto de teorias, é todo esse suporte teórico que existe para orientar as pessoas a entenderem o que é administração, tá? E ela estuda todo o conceito de administração nas empresas, principalmente considerando essas variáveis aqui que a gente está. Então, as teorias administrativas, umas vão falar sobre a execução de tarefas na empresa, outras vão falar sobre o desenho organizacional, que são as estruturas. Outras teorias vão estudar o papel das pessoas no ambiente das empresas, o ambiente organizacional. Então, assim, tá vendo que até o que a gente já falou dentro dessa disciplina já é resultado dessa teoria. Então, assim, aqui a gente consegue entender que aqueles elementos que são parte do começo da nossa disciplina são elementos que foram construídos nesse bojo, né, nesse conjunto do que é a teoria geral da administração, tá? Aquilo que eu falei lá está escrito aqui. Está escrito aqui na teoria geral da administração. E teve algum autor que estudou aquilo. Quando a gente falou de organizações formais, organizações informais, ambiente interno, ambiente externo, isso aqui está aqui dentro, no conjunto das teorias administrativas, tá? Vamos avançar aqui, então. São muitas teorias administrativas, tá? Tanto é que a gente tem um livro, né? Tem obras só para explicar teoria a teoria, tá bom? E as teorias, elas vão surgindo conforme as necessidades administrativas das suas épocas. Então, a gente vai ver a primeira teoria administrativa, que é a teoria da administração científica, ela é uma resposta àquilo que as empresas precisavam naquele momento. E ela ajudou as empresas a resolverem seus problemas naquele momento, tá? Hoje, talvez não se aplique tanto, mas ela faz parte do conjunto das teorias. Cada uma vai privilegiar uma daquelas 6 variáveis que a gente falou, vão apresentar soluções específicas para os problemas específicos, né, das variáveis e da época que elas surgem, e o administrador, o gestor, esse cara especializado em gerenciar as organizações, ele tem que conhecer as teorias administrativas, tá? Por isso que se pede que ele seja alguém formado, né, preparado para ser um gestor, tá? Até para ele saber que existem orientações que estão previstas nos livros, tá bom? Elas têm um efeito cumulativo e gradativo. O que é isso? Não é porque surgiu uma teoria nova que eu esqueço aquela outra que foi feita antes. Ao contrário, eu acumulo o aprendizado que ela me trouxe, mas essa nova que surgiu, tá? Então, assim, do início do século XX até o início do século XXI, vamos dizer assim, quase 100 anos, a gente vê surgindo várias teorias. O século XXI já é um século que não cabe mais teoria, tá? A gente vai ver isso. Por quê? As mudanças são tão rápidas, são tão intensas e são tão impactantes que até um pesquisador estudar
desenvolver um método científico, identificar uma realidade e propor uma solução, aquilo de repente já não cabe mais, tá? Então, assim, as teorias de hoje, elas são orientações, elas são somatória do que foi no passado, mais as experiências trocadas, mas assim, o que é a principal teoria administrativa dos dias de hoje? Não tem, tá? Não temos, tá bom? Todas as teorias, elas continuam sendo aplicadas, por mais que sejam as mais antigas, tá bem? E todas são válidas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha os nomezinhos ali, acho que na direita de vocês. De 1900, né, desse começo do século XX até o meio do século, a gente teve as teorias clássicas, vamos dizer assim, tá? As primeiras teorias, e ali prevaleceu por 50 anos os conceitos que essas teorias trouxeram, tá? Por quê? Porque era um momento de um mundo mais estável, com pouca mudança, embora já fosse um mundo industrializado, tá bem? Mas não era um mundo com a tecnologia da informação que a gente tem hoje, tá? Então, era um mundo de mais certeza e de mais regularidade. Então, essas teorias conseguiram dar conta de ajudar os administradores por 50 anos. Na era neoclássica, já é um período da metade do século XX, que vai até o final do século, quase, 1990, e ali aparecem teorias que são revisadas, lá das teorias clássicas, né? Algumas são revisadas, e surgem outras novas teorias, mas com foco no comportamento, no foco no ambiente, no foco nas situações que já começa a mostrar que o mundo é um mundo que a administração tem que olhar para fora e não só olhar para dentro. Essa vai ser o conteúdo que a gente vai ver na semana que vem. E depois temos a era da informação, que é o último período que a gente consegue classificar algumas teorias, tá? E aí a gente tem a ver um pouco do final do século XX e já o que é a nossa realidade nos dias de hoje. Um mundo totalmente imprevisível, uma mudança radical. Vocês imaginam esse ano que as empresas tiveram que mudar total os seus projetos? Como é que elas teriam que levar isso considerando um conceito administrativo? Não tem conceito que dê conta de solucionar os problemas dela. Elas têm simplesmente que fazer as coisas acontecerem, né? É claro que, né, o gestor bem formado, ele vai recorrer a esses conceitos que ele tem, mas hoje não teria condições de ter uma teoria que desse conta de solucionar as diversas situações que acontecem nos modelos organizacionais, tá bom? Entenderam, gente, o que é teoria geral da administração? Que essas teorias todas aqui, ó, administração científica, teoria clássica, relações humanas, teoria da burocracia, neoclássica, estruturalista, isso aqui é o que a gente vai dar uma passada nelas, tá? Gente, cada uma delas é um mundo, tá? É um punhado de coisa. Nós, como estamos trabalhando em introdução, estamos abrindo a cabeça de vocês para entender gestão, entender administração e aplicar isso, levar isso para a vida profissional de vocês. A gente traz essas informações para falar, puxa, eu sei que foi Fayol, eu sei que foi Ford, eu sei a contribuição que Ford trouxe, eu sei o que é a teoria das relações humanas. Nossa, teoria da contingência, já ouvi falar isso daí. Era isso mesmo, entendeu? Vocês precisam ter essas referências. Por outro lado, vocês não são administradores, né? Vocês estão sendo formados para ser os gestores das empresas, vocês estão sendo formados para ser os gestores da comunicação. Então, por isso uma formação introdutória em administração e uma formação sólida, mais sólida em comunicação e em relações públicas, tá? Mas o RP não pode deixar de passar por uma leitura organizacional. Então, o papel da disciplina de administração é fazer vocês olharem para esse cenário muito característico, que é o das empresas, que é o das organizações, que ali funciona de um jeito específico, porque a gente vai entrar nesse ambiente, tá bom?
Então, vamos lá. Nós vamos começar com a primeira teoria, que é a teoria da administração científica, tá bem? Então, vou rapidamente aqui, para vocês entenderem, né, a abordagem clássica, que é todo o conjunto dessas teorias que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o primeiro conjunto de teorias, que ela é chamada de era clássica da administração. A gente tinha uma característica naquele cenário, tá? A busca por eficiência e competitividade, uma competência em realizar bem as atividades era uma das exigências, tá? Porque as máquinas, a revolução industrial estava em pleno vapor. Então, chegavam equipamentos, chegavam máquinas, descobriam-se novas máquinas, criavam-se novos, né, projetos. E assim, como fazer esse funcionário, né, esse que está no ambiente da organização, fazer a tarefa adequadamente, agir corretamente, tá? Então, era uma administração muito focada nesse resultado da boa realização das atividades, tá bom? O mundo já estava começando a ser mais competitivo, buscar rendimento e produtividade dos funcionários era a tônica nesse momento, tá bom? Suas orientações, essas teorias predominaram ali por praticamente as 4 primeiras décadas do século XX, tá? Então, assim, metade do século XX ficou tendo essas teorias que a gente vai falar hoje como as grandes orientadoras das organizações. Então, são elas: a teoria da administração científica, de Taylor, em 1903, na verdade é 1903, tá, gente? Falei que é 1908 porque RP nasce muito junto de administração. RP é 1908, tá? 1914 veio para o Brasil, o primeiro profissional de RP. Então, assim, RP e administração praticamente estão nascendo juntas, tá bom? A primeira teoria é do Taylor e o foco é nas tarefas. A segunda teoria é do Fayol e o foco é na estrutura. Toda vez que eu falar estrutura, vocês desenhem na cabeça de vocês o organograma das empresas, os departamentos das empresas, tá? Depois a teoria das relações humanas, que o foco é nas pessoas, e a teoria da burocracia, que também fala sobre a estrutura. Então, essas foram as 4 teorias da era clássica. Gente, a gente tem... Quem assistiu Tempos Modernos no ensino médio? O filme do Charlie Chaplin é um filme que mostra muito aquela coisa da máquina, né? O funcionário sendo engolido pela máquina. Eu tenho até aqui um trechinho aqui que a gente pode dar uma olhada. E ele vai falar dessa revolução industrial e ele indica muito o que é esse momento, as teorias administrativas e a forma como funcionava o peso das organizações e a forma como era a dinâmica da gestão dessa época, tá? Deixa eu ver aqui se a gente vê pelo menos um pouquinho. Gente, eu não testei os links de hoje. Tomara que dê tudo certo. Espera só um pouquinho. Peraí. Não deu certo esse. Vamos colocar. Não é Lulu Santos, é Charlie Chaplin. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar o menorzinho. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Só para vocês terem uma noção da importância dos procedimentos práticos da organização, né? Da máquina, das tarefas.
Sección 5, aumente la velocidad a 4.1. Atención, cámara. Ángulo de bajo 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena más correcta es bajo 5. Atención, cámara. Sección 5, aumente la velocidad a 4.7. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Bom, gente, acho que já é o suficiente para a gente poder conversar daqui para frente, tá? Então, assim, a gente vai explorar isso mais na frente, mas esse filme de 1936, tá? Ele retrata bem essa situação que tem tudo a ver com a primeira teoria administrativa, tá bom? Então, vamos conhecer a primeira teoria administrativa? A primeira teoria administrativa é chamada de administração científica, teoria da administração científica. E ela tem um apelido, né, vamos chamar assim, que ela tem como grande objetivo arrumar o chão da fábrica, que é o quê? Orientar a ação das atividades do trabalhador, né? Os seus movimentos, tá bem? Deixa eu trazer mais para cá aqui. O foco dela tá lá na figura do trabalhador, não tá na gestão, não tá na organização da empresa, ela tá lá na prática desse empregado, desse operário que está atuando ali. Por quê? Era o objetivo das empresas melhorar, tinha muito desperdício, tinha muito erro, tinha muita falta de eficiência na realização das tarefas, e o Taylor, Frederick Winslow Taylor, ele identificou, realizou pesquisas que orientassem a forma adequada
da realização das tarefas, tá? Então, o objetivo dele é atender, o objetivo da teoria é atender, orientar uma tarefa feita corretamente, tá? A atividade que eu tenho que fazer corretamente, e estava voltado ao operário. Ele se preocupou exclusivamente com as técnicas de racionalização do trabalho. O trabalho passou a ser extremamente racional, né? A gente viu ali, né? Tá tudo muito mecanizado, muito antecipadamente já preparado para a ação do operário, tá bom? E ele estudou o grande, né, propósito dele foi estudar o tempo e os movimentos da ação do operário. Bom, daqui a pouco vai cair, tá, gente? A gente já volta rapidinho, na segunda a gente dá uma paradinha. Então, o Taylor começou olhando por baixo, começou pelo chão da fábrica, efetuando um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, decompondo seus movimentos e processos de trabalho e aperfeiçoando-se. Então, a gente foi dar uma olhada aqui nesse outro slide, a gente vê que os estudos de Taylor, então, foram estudos científicos, ele era um engenheiro, tá? Então, ele foi estudar qual deveria ser o tamanho da mesa, a ferramenta, como é que deveria ser. Então, assim, foi muito voltado a essa questão do corpo e do movimento do trabalhador diante da máquina para poder ele ser cada vez mais eficiente. Ele realizar a tarefa da maneira mais bem feita, para ele ser rápido, para ele não fazer errado e para gerar mais produtividade, tá bom? Então, ele fragmentou, ele estudou as tarefas do operário, né? Como é que que movimentos ele fazia para ele não perder tempo. A gente pensa criticamente, né? Fala, puxa, que louco esse cara, né? Que ele fez? Que contribuição que ele trouxe para a administração? Ele dividiu o trabalho, ele começou a entender que o trabalho não precisa ser feito todo por um indivíduo. Um pode fazer uma parte, outro pode fazer outro, pode fazer outro. E ele deu início ao que a gente hoje entende como linha de montagem, tá? Que é aquela linha que cada um vai contribuindo com uma parte e no final chega o produto final. Então, ele padronizou as tarefas, tá? Então, assim, muito do que a gente vê no chão da fábrica, nas grandes empresas, principalmente automobilísticas, né? Que é aquela esteira e que eles vão trabalhando e vai produzindo, saiu da teoria de Taylor, tá bom? E ele estudou também das condições do ambiente, da limpeza, da organização, da separação dos equipamentos adequadamente, tá bom? Tudo científico, matematicamente, ele estudou isso. Bem? Quem veio, né, aprimorar e aplicar os conceitos de Taylor foi Ford, tá? Ford, a gente tem aqui, ó, tem um videozinho aqui que eu tô esquecendo de mostrar para vocês. Vídeo? Não, isso aqui é um guia, é um texto, tá, gente? Que tá aqui, depois vocês leem. Que vai falar um pouco sobre a figura do Taylor. O texto chama O Senhor do Tempo, porque ele estudava quanto tempo aquela tarefa podia ser feita, tá? Qual que era o grau de eficiência para ser feito no menor tempo possível. Olha que louco. E o Ford foi quem mais bem aplicou e, vamos dizer assim, e deu mais reconhecimento à teoria da administração científica. Porque Ford foi, a gente fala assim, nossa, né, o seu carro é Ford? Ford é uma... Tem um pernilonguinho aqui. Foi um empreendedor, né, que criou uma linha de carros, tá? Fundou a Ford Motor Company e
aplicou os conceitos de Taylor na empresa dele, tá? Mas ele não se limitou só à questão da técnica da produção, tá? Embora ele tenha aprimorado esse conceito de Taylor. Ele também foi um grande estrategista, um grande comerciante. Ele fabricou o primeiro carro popular. O que ele fez? Ele fez um carro que ele pensou, né, que ele precisava fazer um carro que o funcionário dele pudesse ter acesso, pudesse comprar. Então, ele fez um carro mais barato. E ele barateou esse processo a partir de uma série de estratégias. Uma delas era que o carro tinha que ser preto. Então, todo o Ford modelo T não tinha cor colorido. Todos eram pretos. Tá? Isso era uma forma de tornar a linha de produção mais barata. Tá bom? Ele estabeleceu o salário mínimo, ele fabricou, né, esse primeiro carro, que foi um dos carros mais acessíveis da época, empregou aqui, ó, cerca de 150 mil pessoas. Então, assim, foi uma grande referência como um capitalista, né, como um grande industrial, e ele inovou, ele rompeu barreiras. Então, se Taylor está na teoria, Ford está na prática, tá bom? E ele idealizou a linha de montagem. O Taylor, ele dividiu o trabalho. Quem aplicou esse conceito foi Ford, e ele, né, distribuiu, realizou a linha de montagem, idealizou a linha de montagem, produzindo o seu carro em séries de uma maneira padronizada, que tornou mais barato. Tá bom? Aqui também tem um texto que fala sobre o Ford, tá bom? Aqui, gente, tem um conteúdo que eu achei na internet, mas isso é um documentário que a gente acha, ele já não é tão novo, mas é um documentário muito legal, que fala dos gigantes da indústria, tá bom? E ele vai falar desses caras todos, né, que estavam lá no começo do século XX e que deram, né, a tônica do que é a administração, do que é a gestão das primeiras grandes empresas, das primeiras grandes indústrias do mundo, tá? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos pegar um videozinho só. Não vai dar para assistir todos. Vamos dar uma olhada no Ford. Depois vocês podem assistir os outros vídeos, é muito legal, tá? Pode desencapatar suas finanças? Abra sua conta grátis Mercado Pago e entenda tudo o que acontece. Ele deu o carro aos Estados Unidos. Vocês estão enxergando? Não, né? Eu acho que Henry Ford deve ter sido o homem de maior influência do século XX. Ele fez inimigos ferrenhos. Era um indivíduo desagradável. Acreditava no trabalho duro. Se um homem se foca totalmente no trabalho, não há limites do que ele possa realizar. E exigia o trabalho duro. Para trabalhar na Ford, você precisava abrir mão da sua dignidade, da sua humanidade. Ele foi elogiado por todos, do presidente Herbert Hoover ao inimigo público número 1, John Dillinger. Ele mudou a nossa maneira de viver. Ele foi uma lenda americana, nos deu a produção em massa, o modelo T, o V8 e os engarrafamentos. Isso é tudo culpa do meu bisavô. Henry Ford. Só mais um pouquinho. Henry Ford, o homem que trouxe o automóvel e a produção em massa para os Estados Unidos, nasceu enquanto a Guerra Civil ainda ocorria. Em 30 de julho de 1863, William e Mary Ford, os donos de uma das melhores fazendas de Dearborn, no Michigan, receberam seu primeiro filho sobrevivente, o garoto Henry.
Henry Ford não gostava da vida dura da fazenda na qual ele tinha nascido, mas pelo menos a escola de apenas uma sala lhe oferecia refúgio das longas horas de trabalho entediante. E ele era curioso por natureza. Henry Ford era um mecânico nato. Ele tinha uma habilidade inata. Uma das primeiras vezes em que ele pôde aperfeiçoar essa habilidade foi quando ganhou um relógio no seu aniversário de 13 anos. Como muitos garotos que querem entender o funcionamento das máquinas, ele desmontou o relógio. Mas, diferentemente da maioria dos garotos, ele conseguiu consertá-lo de novo. Mas em 1876, o mundo de Henry Ford desmoronou. A sua amada mãe Mary morreu durante um parto. Henry tinha 12 anos. A perda o devastou.